Boa noite a todos. Nós vamos apresentar hoje o nosso trabalho que é sobre sistemas fixos de combate a incêndio por gases. O objetivo desse trabalho é apresentar, demonstrar os conceitos básicos sobre as instalações dos sistemas fixos de incêndio por gases, apresentar as normas existentes, legislações, dar alguns conceitos, enfim, levar ao conhecimento de todos como funciona o sistema, para que serve o sistema, tá? Então, os sistemas fixos de combate a incêndio por gases, eles são sistemas utilizados para complemento da rede de sprinklers. Tá? A IT26 do Corpo de Bombeiros não permite a substituição, a não ser em casos específicos como instalações de até 100 metros quadrados que sejam compartimentadas horizontal e verticalmente. Nos demais casos, os sistemas fixos de gases eles servem para complementos dos sistemas. E como é que eles funcionam? Eles funcionam com uma bateria de cilindros de um gás, um sistema de tubulação, alarmes, painéis de comando que levam o gás até os difusores instalados no ambiente, no local. E no caso de um princípio incêndio, esse gás faz a inundação do local combatendo o incêndio, seja ele por abafamento ou por resfriamento, como nós vamos ver mais à frente. Então, para iniciar o trabalho, nós vamos apresentar aqui algumas legislações existentes que tratam sobre os sistemas de gases. Tá? A primeira é a Instrução Técnica 26 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo. Essa IT 26 ela trata sobre sistemas fixos de gases para combate a incêndio, não especifica um gás ela trata de forma geral, ela menciona o sistema de CO2, porém ela é abrangente, tá? E ela abre a possibilidade para o engenheiro ele poder projetar qualquer outro tipo de sistema de gás, desde que apresentado, baseado em uma norma técnica vigente, tá? Nós temos também a NBR 12232, que trata sobre a execução de sistemas fixos de proteção contra incêndio com gás carbônico, com CO2, tá? Isso em transformadores e reatores de potência. Então essa norma NBR ela já é mais específica, ela trata sobre o sistema de CO2. E temos também normas internacionais, como a ISO 14520-1, que ela trata de sistemas fixos de combate a incêndio por gases também, sistemas de combate a incêndio por gases. A NFPA, que é a Associação Nacional de Proteção ao Fogo, a NFPA 2001, que ela trata sobre o sistema de combate a incêndio com gases com gases limpos, né, agentes limpos. E nós temos também uma especificação da CEA. A CEA é o Comitê Europeu de Seguros. Então ele tem a CEA 4008, que trata também sobre sistemas de combate a incêndio por gases usando gases inertes. Então não existem apenas normas, né? Existe também nesse caso a especificação que é europeia de seguros, tá? E nós temos aqui, nós fizemos um resumo destas normas. Nesse resumo nós temos nessa coluna os itens, alguns itens constantes na norma, tá? Os itens mais importantes e a relação dessas normas, tá? Então, por exemplo, no caso do agente extintor, primeira linha, o agente extintor, a IT 26 ela trata de uma forma geral, como foi dito, e menciona o sistema de CO2, tá? As demais normas elas já são mais específicas. A NBR trata do CO2, a ISO 14520-1 ela trata também de uma forma geral, a NFPA trata de gases limpos e a CEA 4008 sobre os gases inertes. Nós temos aqui também a concentração, os níveis de concentração NOAEL e LOAEL. E o que são esses níveis? NOAEL é o nível máximo de concentração que não causa efeitos toxicológicos ou fisiológicos no ser humano. Já o LOAEL é o nível mínimo que causa efeitos toxicológicos ou fisiológicos no ser humano. Então o NOAEL é o máximo que não causa e o LOAEL é o mínimo que causa. Tirando a NBR 12232, todas as demais normas mencionam, citam as concentrações NOAEL e LOAEL. Sistema de inundação. A maioria das normas ela trata como inundação total do ambiente, que seria o quê? O ambiente ele se fecha, o gás se espalha por todo o ambiente e ocupa assim a área toda, tá? Porém, podendo ser utilizado também para um combate a incêndio local, algo pontual em algum equipamento, enfim.
tá? A ISO, ela trata de somente total, então a ISO não cita de combate a incêndio por local. E a CEA 4008, ele trata que a cobertura dos seguros, no caso de um sinistro, ele só vai ser coberto se o sistema for por inundação total, seja na sala ou num objeto, mas sempre por inundação total. O acionamento, como vocês podem ver, todas as normas se tratam iguais, tá? O acionamento ele tem que ser automático com possibilidade de acionamento manual. Caso dê algum problema no acionamento, você tem a possibilidade de acionar ele manualmente para fazer o combate a incêndio. Quanto à exposição, a IT26 ela cita que deve ser feito conforme as normas. Então você projeta o seu sistema, a norma que você utilizou é que você vai tratar dessa exposição que um ser humano pode ter ao gás. Tá? No caso da NBR, ela trata que não deve ter exposição. Por quê? Porque o CO2 é um gás asfixiante. Então você não pode ter o contato, exposição com ele. Tá? Na hora que ele for acionar, já não deve ter mais ninguém no ambiente. Já a ISO e a NFPA, elas tratam no máximo de 5 minutos de exposição. Tá? Ou seja, a partir disso, só com equipamentos de proteção respiratória. Então não deve ter um contato maior que 5 minutos, exposição maior que 5 minutos. E o CEA não menciona. O CEA, na verdade, ele cita que não é intuito da especificação tratar sobre a exposição, que essa exposição tem que ser tratada com as normas vigentes. O sistema de retardo, todos os sistemas eles têm que ter todas as normas citam que o sistema deve ter uma válvula de retardo, tá? Um tempo de retardo. E seria isso: quando o detector de fumaça detecta um incêndio ou fumaça, ele tem um tempo antes de acionar o agente para que os ocupantes da sala possam sair sem ter o contato com o agente extintor. Então, no caso da IT26, ela cita também que tem que ser conforme as normas, não conforme a norma utilizada. No caso da NBR, o CO2 ele trata de 30 a 60 segundos e as demais normas tratam simplesmente que deve ter o retardo, mas não falam de quanto tempo. Temos a válvula de bloqueio, a IT26 cita no caso da CO2 tem que ter a válvula de bloqueio e as demais normas todas citam a válvula de bloqueio. Por quê? Para evitar o disparo acidental do gás. Então você vai fazer uma manutenção ou um pane no sistema e ele evitar. Isso daí você pode bloquear o sistema de forma que ele não acione. Rota de fuga, tá? Todas mencionam que tem que ser limpa e sinalizada, ou seja, a rota não pode ser obstruída e tem que ter uma sinalização que indique a sua saída, a forma de saída, enfim, o local para sair. A única que não cita é a IT26. Quanto ao ambiente, todas as normas elas citam que o ambiente deve ser fechado. Ou seja, você não pode ter a perda do gás no ambiente. Então fez a inundação do local, esse gás ele não pode sair, porque senão você tem a perda da eficiência do sistema e você tem também o contato desse gás com outros ambientes onde existem pessoas ali e não pode ter esse contato. Então todas as portas e janelas do ambiente têm que possuir fechamento automático. E as portas elas têm que ter abertura para fora, para saída, que é justamente para facilitar a rota de fuga, tá? A saída dos ocupantes. E por final o aviso de abandono. Então todas as normas citam que deve ter um aviso de abandono no local. Então assim que der o pré-alarme, tá? Entrou no tempo de retardo, tem que ter um aviso luminoso, enfim, que informe que deve ser feito o abandono do local porque o gás vai ser acionado. Tá? A IT26 ela cita, no caso do CO2, uma placa, então tem que ter uma placa lá. Ambiente protegido por sistema de CO2. Em caso de acionamento, abandonar o local. Então esse é o resumo das normas consultadas. Existem outras normas que não foram objetos do nosso estudo. Tá? Agora nós vamos apresentar um pouco de três sistemas. Trouxemos três modelos aqui. O primeiro é o CO2. O CO2 ele é um gás natural e ele não conduz eletricidade. Tá? Ele atua como? Ele atua na ebulição por abafamento. Então ele ocupa o ambiente eliminando o oxigênio do local. Lembra do triângulo do fogo que o professor deu na aula? Então ele retira ali o comburente, o oxigênio. Então ele faz o abafamento. E ele não gera resíduos. Apesar dele não gerar resíduos, ele não é considerado um gás limpo. Por quê? Por causa da asfixia dele, tá? Que ele tem um risco de asfixia nas pessoas que estiverem na área. Por isso que as pessoas têm que sair, abandonar o mais rápido possível. O poder de extinção dele é baixo, tá? Então ele exige uma alta concentração e como a gente viu, ele precisa de um sistema de retardo
e o treinamento dos trabalhadores. Então os trabalhadores têm que saber reconhecer quando houve o alarme, que vai ter aquele tempo que tem que sair para o abandono, tempo de retardo, que tem que ser feito o abandono. Depois, como verificar se o ambiente ainda está com presença de CO2, se pode entrar ou não. Toda a equipe deve ser treinada. E outro risco do CO2 é como ele sai com uma temperatura muito baixa, 79 graus Celsius, negativos, ele pode causar queimadura no contato, tá? Com o difusor. Essa queimadura é a queimadura da pele superficial, ela congela, é conhecido como frostbite. Nós temos aqui um exemplo, tá? Você pode ver a mão de uma pessoa que segurou num difusor do CO2. Então você vê a vermelhidão da queimadura de primeiro grau na mão da pessoa, com formação de bolhas, inclusive, tá? E aqui nós temos um modelo do sistema de instalação. Então nós temos a bateria de cilindros de CO2, todas interligadas com as suas mangueiras na tubulação que levam até o difusor. Nós temos aqui um exemplo de um difusor com uma aplicação local do CO2 no equipamento. Tá? Um outro sistema, o FM200. O FM200 ele é um gás não tóxico também, tá? Uma concentração baixa, uma concentração mínima de projeto, na verdade, de 7%, só que ele é mais pesado que o ar, então ele pode se concentrar no piso, tá? Junto ao solo. Então a pessoa vai andar agachado por causa de um incêndio, vai acabar respirando aquele oxigênio, aquele FM200 e pode se asfixiar. Ele é muito utilizado em data centers, enfim, áreas onde contenham equipamento com alto valor agregado, tá? E possui uma ótima eficiência contra o fogo, podendo ser utilizado nas classes A, B e C. Tá? E o FM200 ele atua por resfriamento, então ele resfria as chamas e elimina os radicais livres, ou seja, ele quebra também aquela reação em cadeia do tetraedro do fogo. Tá? E por ser um gás limpo, ele não deixa resíduos. Tá? Ele é armazenado como um líquido e com isso ele minimiza o espaço, ou seja, você não precisa de uma área muito grande para armazenar os cilindros do FM200. Então nós temos aqui um modelo da bateria de cilindros de FM200, também interligados na tubulação, tá? Todas elas interligadas para fazer o combate, e o acionamento do FM200 um disparo no difusor de uma sala. Então você tem aqui o exemplo do gás sendo disparado, você pode ver que ele vai se concentrando mais na parte de baixo, justamente por ele ser mais pesado. Outro sistema que nós temos é o gás IG55, tá? Ele é baseado na NFPA 2001. Esse IG55 ele é formado por 50% de argônio e 50% de nitrogênio. Ele é utilizado em inundação total, então ele vai ocupar o ambiente total, retirando o oxigênio também. Então ele abafa também, tudo por abafamento, tá? Ele não escurece a visão, tá? Ele não é tóxico para o ser humano, também não deixa resíduos, então é um gás limpo também. E ele não ataca a camada de ozônio e nem contribui para o aquecimento global. Isso é muito importante por causa do protocolo de Kyoto. Então foi o que aconteceu com então ele substituiu o gás halon. O halon está proibido já, tá? Ele é utilizado só em veículos militares, aeronaves. Hoje está proibido, está sendo substituído inclusive, tá? E o IG55 ele está de acordo com as normas ISO, com a NFPA e com o CEA também. Tá? Nós temos um exemplo aqui, uma bateria de cilindros, tá? do IG55, todos com as suas mangueiras interligadas na tubulação em cima, tá? Para fazer o direcionamento até o local. E nós temos aqui agora um modelo de um sistema como funciona, tá? Então nós temos os detectores de chamas, que no caso de um incêndio eles mandam um sinal lá embaixo para o painel de segurança e para o painel de aviso de liberação do gás. Esse painel vai mandar o sinal para os displays luminosos para aviso da descarga, ou seja, esse aviso é aquilo que eu falei na norma, que as pessoas vão ter que abandonar o local antes do acionar, é o tempo de retardo, tá? Passado o tempo de retardo, acionam os cilindros, as válvulas de liberação, aqui, tá? A válvula de liberação e o gás ele entra na tubulação, percorre pela tubulação, passa por uma unidade de adição de odor, que você pode instalar um sistema de adição de odor, para quê? No caso de um pequeno vazamento, quem estiver no ambiente possa reconhecer que há um vazamento e saber como agir, por exemplo, através da válvula de bloqueio. E aí esse gás é direcionado então nos chuveiros ou nos difusores, localizados no ambiente, fazendo aí a inundação do local. E para a gente concluir o nosso trabalho, nós vimos que existe uma deficiência de normas nacionais, ou seja, são poucas as normas. Nós vimos aqui T26 e a NBR. As demais normas são todas internacionais. Então você que quiser projetar um sistema, você tem que acabar
utilizando e se baseando em normas internacionais, tá? Porém, como foi possível ver, essas normas elas são muito semelhantes entre outras, a base delas é igual praticamente para todas, tá? Essas normas internacionais, por ter um bom volume e algumas normas tratam de vários sistemas, de vários gases que podem ser utilizados, então você tem um leque de opções muito grande aí para poder projetar o seu sistema, tá? Obviamente precisa de um treinamento das pessoas, como eu falei, essas pessoas têm que saber como agir, como abandonar, como bloquear o gás se for necessário, como reconhecer que existe um vazamento de gás, enfim. E o sistema, por ele ter problemas de exposição, diferente do sprinkler, tem o que? Riscos maiores às pessoas, né? Então essa exposição das concentrações lá de NOAEL, LOAEL, coisa que o sprinkler não tem, tá? Porém, ele causa uma proteção muito maior aos equipamentos porque você acaba não danificando esse equipamento, tá? E os sistemas, como eu falei, são complementares, tá? Então você só pode substituir o sprinkler em casos de ambientes de até 100 metros quadrados com compartimentação vertical, tá? E horizontal. Então tem que ser um ambiente que for compartimentado até 100 metros quadrados, aí sim você pode substituir. E para finalizar, deixamos aí uma atividade premiada, não premiada para vocês, tá? Primeira pergunta: qual a instrução técnica que trata dos sistemas fixos de gases de combate a incêndio? IT06, IT16, IT26 ou IT36? Segunda, segundo a norma NBR 12232, qual deve ser o tempo de retardo para a realização do abandono do local? De 30 a 60 segundos, 5 minutos ou 3 minutos, tá? Lembrando que é a realização do abandono, tá? Não é a concentração, exposição do agente, tá? Terceiro, segundo a especificação CEA 4008, somente é coberto a sala ou objeto fechado por qual tipo de inundação? Inundação total, inundação parcial, inundação local ou qualquer tipo de inundação? Bom, aqui nós temos então as respostas, tá? No caso da primeira, a IT que trata dos sistemas fixos de gases é a IT 26, é esse objeto desse nosso trabalho. Tá? A NBR 232, ela especifica que o tempo de retardo para a realização do abandono deve ser de 30 a 60 segundos. 5 minutos era a exposição máxima do NOAEL e LOAEL, tá? Então, nos casos, não é nem do CO2, tá? Isso, você lembra que a NBR é do CO2. E por último, segundo a especificação CE 4008, somente é coberta a sala ou objeto fechado por inundação total. Lembrem lá no quadrinho que eu mostrei para vocês? Então, no caso deles, é inundação total. Dessa forma, o seguro está coberto. Se não for por inundação total, o seguro não está coberto. E aí, nós concluímos então aqui as referências bibliográficas onde nós realizamos as nossas pesquisas, tá? BNT, o site do Bombeiro Osvaldo, a indústria Buca que produz equipamentos de combate a incêndio, Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, CEA, a EcoSafety também, que é engenharia de incêndio, a norma ISO e a NFPA, e empresas como a Mustlock e a Tecnoart Solutions, que também são de sistemas que projetam e instalam sistemas fixos de combate a incêndio. Bom, é isso. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Muito obrigado e boa noite.